Fala aí pessoal, como vocês estão, meus amigos, minhas amigas? Aqui Vitor Souza para mais um vídeo. Dessa vez, meus amigos, vou trazer de volta aquele quadro, que a gente já fazia, o vídeo sobre empreendimentos e investimentos. Nele vou falar da maneira mais breve e sucinta possível e que fique claro a todos que é possível sim mudar de vida através dos investimentos para qualquer pessoa, tendo ou não uma renda muito grande, e o importante é começar, porque o feito é melhor do que perfeito. Hoje vamos falar sobre renda passiva, reserva de emergência, renda fixa e renda variável e por fim os bitcoins. Então, meus amigos, se preparem que hoje vem um material pesado. Na renda passiva, meus amigos, é o que vamos construir ao longo do tempo, para através deles termos ativos para no futuro nos sustentar, sem dependermos essencialmente do nosso esforço direto. Mas como assim, Vitor, sem depender? Esses ativos serão geradores de caixa, de dinheiro, seja através de ações, BDRs, FIIs, estoques, do que você fizer, tudo aquilo que você fizer de esforço a curto prazo, médio e longo prazo, para no futuro você ter a sua independência financeira, todos nós. É o popular fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Isso são ter atividades mais ativas do que passivas. As atividades passivas, meus amigos, é tudo aquilo que pode fazer o seu dinheiro se depreciar com o tempo. Mas como assim, Vitor, se depreciar? Por exemplo, meus amigos, vocês vão comprar um carro hoje. O carro, assim que saiu da concessionária, ele perde 20% do valor. E a cada ano perde mais 10%. Ou seja, o seu dinheiro está perdendo valor a todos os anos. Isso sem contar, por exemplo, uma economia do país que estiver ruim, os índices inflacionários muito altos, e no caso da gente, além de tudo isso, a moeda real extremamente desvalorizada como uma das piores do mundo, ficando ali perto de Sudão e Venezuela. Tudo isso precisa se prestar atenção para o seu dinheiro não ficar desvalorizado. E como conseguimos isso, Vitor? Vou dizer agora, meus amigos, com previsibilidade e consistência. Através disso, para fazermos o dinheiro trabalhar para nós. Já na reserva de emergência, meus amigos, ela vai se concentrar o que é rentável, líquido e seguro. É uma reserva, como o próprio nome já diz, de emergência para uma ocasionalidade, eventualidade. Ah, Vitor, mas isso aí não me preocupa não, eu me garanto, isso aí vai acontecer comigo não. É justamente aí que você peca, meus amigos. Lembre-se da filosofia do estoicismo. Você não pode controlar o que é incontrolável. Por isso que sempre é necessário se estar preparado para as adversidades do mundo. Mas em que sentido, Vitor? Por exemplo, às vezes aconteceu do seu carro quebrar, aconteceu de você atrasar a parcela do financiamento da sua casa, de alguma propriedade sua, ou o pior, algum familiar ou você adoecer e não poder prover os seus próprios recursos. E essa reserva de emergência vai estar ali para isso. Sempre de uma maneira rentável, líquida, podendo ser sacada a qualquer momento e segura, com uma boa margem de segurança. Nela podemos ter o Tesouro Selic, CDB com rentabilidade diária e liquidez. Mas como assim, Vitor? Com liquidez, exatamente, de poder tirar a qualquer momento, meus amigos. E a rentabilidade, aquela básica, de 100% do CDI. Temos também os fundos DI, também é muito importante. E as contas remuneradas, se você quiser deixar, que já está protegido pelo Tesouro Nacional. A segurança do Tesouro, de nunca, para acontecer de perder o dinheiro que está ali, o Estado precisaria ruir e vir abaixo, como é o caso das contas remuneradas, por exemplo, a Nubank. É um cálculo simples que fazemos, meus amigos. A reserva de emergência, se você tiver uma renda previsível e uma renda fixa, ela vai ser multiplicada por 6. E se for uma renda imprevisível e variável, será multiplicado por 12. Há pessoas que se baseiam nesse cálculo de 3 vezes, 6 vezes, 9 vezes ou 12 vezes. Na verdade, se baseando nos meses, para fazer essa multiplicação. Mas diante disso, meus amigos, eu diria que seria melhor multiplicar por 6 ou por 12 para ter sua reserva de emergência. Elas são calculadas no seu custo de gastos mensais por ou pelo a multiplicação dos seus custos dos meses de cobertura. Lembrando, custo mensal pelos meses de cobertura. Essa vem a ser a sua reserva de emergência. Nelas temos que considerar sempre o custo, sempre. Isso é sempre, meus amigos. E disciplina. Daí você começa, depois de se ter uma reserva de emergência, se começa a investir. Isso é importantíssimo, meus amigos. Agora, meus amigos, vamos falar de um tema muito importante. Às vezes nos deparamos com certas dúvidas
entre renda fixa e renda variável. A renda fixa, ela sempre vai ser previsível. Mas previsível, Vitor, como assim? Você começa e ela sempre vai ter ali os seus meios. Ela se divide em 3 tópicos, seja o tesouro pré-fixado, pós-fixado, com seus indexadores e os híbridos. Nela temos a renda fixa pública, que são o tesouro pré-fixado, o tesouro IPCA e o tesouro Selic. E ela tem a garantia do Tesouro Nacional. Se lembra da conta Nubank, meus amigos? Agora no passado que eu falei, agora um pouquinho, né? Um pouquinho atrás. Ou seja, para acontecer algo de pior com o seu dinheiro e alguma coisa, precisa o Estado vir ruir. E também temos a renda fixa privada, que se baseia do mesmo entendimento que a renda fixa pública. A renda fixa pública, nós emprestamos o nosso dinheiro ao governo. É como se a gente fosse credor do governo. Toma aí, governo, agora vocês vão se ferrar com a gente. Brincadeiras à parte, meus amigos, essa iniciativa privada tem ainda o seguro do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Por pessoa física ou instituição financeira investido até 250 mil, o seu retorno é garantido. Mas quais seriam esses investimentos, meu amigo Vitor? Vou dizer agora, meus amigos. CDB, que são os certificados de depósito bancário, LC, letra de câmbio, LCI, letra de câmbio imobiliário, LCA, letra de câmbio agrícola, CRI, CRA e os debêntures. Todos esses são muito importantes para a nossa filosofia de investimentos e o que queremos. Mas por que investir na renda fixa, Vitor? E não na renda variável, ou na renda variável, não na renda fixa. A renda fixa, meus amigos, ele tem esse critério de segurança extrema, é o investimento mais seguro do Brasil, que é atrelado ao seu Tesouro Nacional, ao seu Tesouro Selic, via Tesouro Direto. A taxa Selic é a taxa básica da economia. Nela tem vários critérios de estabelecimento, vários critérios mais amplos, como ICC, Índice de Custo de Crédito. É muito importante sempre estar atento a ela. E é um dos casos também de montarmos nossa reserva de emergência, né? Também, por que não, para uma eventualidade. Para um possível caixa também seria a nossa reserva de oportunidade. Tá o nosso dinheirinho ali guardado, tudo, ela tendo uma liquidez, você retirar e aproveitar um investimento maior. Esse seria o nosso caixa. Tanto na renda fixa público, quanto na renda fixa privada, meus amigos. Até eu me confundi. Mas a renda variável, meus amigos, é um pouco mais complicada. Você tem que ser um pouco mais, vamos dizer, arrojado, impetuoso, acreditar que aquilo vai dar certo. Mas só de crença não vai viver você no mundo dos investimentos. Para a renda variável, muito mais do que a renda fixa, vai se precisar ter um estudo profundo sobre o que é isso. Ela não é nada previsível, meus amigos. Mas como aconteceu disso, a renda fixa, ela vai ser sempre previsível. Mas nas ações que são renda variável, pode acontecer o que aconteceu com o caso da Magazine Luiza. Há tempos atrás, em meados do final de 2015 para cá, ela se valorizou 36 mil %. Mas isso na prática, Vitor, uma ação que valia 96 centavos chegou a custar quase 300 reais. É como se você botasse R$1.000 e ela valesse nesse longo do tempo 1.800.000, um pouquinho a mais. E se botasse 100 mil, ela valeria aproximadamente 37 milhões de reais. Nessa renda variável, meus amigos, nós temos o que pensar? Sejam elas ações, fundos imobiliários, sejam estoques, sejam BDRs, ETF, tanto investir aqui como investir fora, mas ela tem uma volatilidade muito grande. Esse não é um mercado para todos. Hoje constamos com mais de 4 milhões de CPFs, 4 milhões de CPF na nossa bolsa, né? 4 milhões de investidores. E graças a Deus, dividido num amplo espaço, tanto de homens quanto mulheres. Tem espaço para todo mundo e muitas profissionais, mulheres tão capacitadas quanto os homens e até em muitos ramos de muito maior eficiência e vigência em muitos cargos. Por isso que a renda variável, para mim, é de vital importância e tem que se investir. Seja para você fazer a sua diversificação. A diversificação é muito importante, meus amigos, porque, por exemplo, se uma ação cai, eita, perdi tudo. Não, mas você tem um fundo de investimento imobiliário que pode lhe ajudar. Mas eita, Vitor, agora que as ações estão caindo, os fundos imobiliários estão caindo, para onde é que eu vou? Estou perdido. Você tem um ETF, que é o replicador do índice da Bolsa Americana, do S&P 500. Você tem um FOF, que é um Funds of Funds, que também, um exemplo, não é recomendação de compra, mas um BCFF11, que ele replica esses índices. Na verdade, são fundos de fundos. Você tem um ETF, BOVA11, diversas instituições que trabalham ali, gestores, pessoas que trabalham incansavelmente para o seu dinheiro render. Porque, é claro, que se rende para você, rende também muito para eles. Eles trabalham para você dar certo.
Por isso que a renda variável é tão importante, meus amigos. Eu aconselho que se invista nela. Mas claro que não é uma recomendação de compra para nenhum ativo. Nela existem vários critérios fundamentalistas que nós podemos nos basear, como valuation, que é a precificação dos ativos, uma despesa financeira diminuída e um lucro líquido aumentado. Nós temos o valuation, enterprise valuation por EBITDA, PL, dividend yield, dividend payout, ROI, ROIC, DFC, DRE, Equity e a governança corporativa. Eu sei que pode parecer meio chato, meus amigos, e um tema mais complexo, mas isso é muito importante e vital. É o seu dinheiro, você protegendo o seu patrimônio para essa renda passiva no futuro sustentar você e a sua família e diversificando ela. Mas essa diversificação é tão importante porque, Vitor, além de tudo isso que nós temos, nós podemos nos basear que ela vai ser nesses 4 tópicos. Nela, meus amigos, temos os ativos. Por exemplo, vamos citar aqui um exemplo de uma ação da Klabin. Nós temos a Taesa, nós temos a VEG, nós temos a Magazine Luiza, nós temos a Fleury. Esses são os ativos, diversificando os ativos. Mas e os setores, Vitor? Como assim? Os setores podem se dar por papel e celulose, setor de varejo, setor de análise de medicamentos, exames laboratoriais, pode se dar de siderurgia. Esses seriam os ativos, os primeiros, com os seus setores. Mas e a moeda, Vitor? Como assim? A moeda da gente é o real. Ela não tem lastreamento em nada. É uma das piores moedas do mundo e que mais se desvalorizou. Mas como protegemos nosso patrimônio? Lastreando ele ao dólar. Podemos investir diretamente em ações fora mesmo. Tem várias corretoras excelentes, como é o caso da Venus Securities, meu amigo. Me desculpe, a Venus Securities, muito boa, também pode se investir fora, como também podemos investir aqui diretamente, seja em BDR, seja em ETF, podemos comprar uma moeda lastreada no dólar e com recursos escassos, que é o caso do Bitcoin ou Ethereum. E assim nós temos uma diversificação. E não precisa ser um número como último critério. Ativos, setores, moeda e número. Não precisa ter 1 milhão de ações, não sei o quê. Às vezes nem dinheiro para tudo isso se tem. Nós não somos nenhum fundo, nem nenhum gestor que precisa trabalhar com milhões de pessoas. Somos um mero investidor, pessoa física. Então precisamos concentrar o que é importante e válido para nossas ações, para as nossas teorias. E assim termino esse tópico, meus amigos.